Gente, bom dia. Hoje eu gostaria de ler com vocês um texto muito interessante aqui em João, no capítulo 21. Eu vou ler bem na altura do verso de número 18, que está escrito assim: na verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Bem, do que o texto está tratando? O verso 19 mesmo explica, né? E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Vamos entender o momento do texto. Aqui, Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado e tinha acabado de confrontar Pedro. Inclusive, Jesus aqui está falando com Pedro. Ele tinha acabado de conversar com Pedro e ter feito as 3 perguntas: tu me amas, tu me amas, e claro, fazendo menção às 3 vezes em que o próprio Pedro negou a Jesus. E imediatamente após, Cristo fala sobre a morte de Pedro, né? Como a morte de Pedro iria glorificar o Senhor. Está falando dos planos que tinha para a vida de Pedro e de como o Senhor iria trabalhar nele. E tendo dito isso, aí vem o texto que nós acabamos de ler, Jesus vira para o Pedro e diz: segue-me. Agora eu quero você me seguindo, inclusive para a morte se for preciso, e a tua morte vai me glorificar. E aí o Pedro, no verso 20, esse que eu quero destacar hoje: e vendo Pedro a este, e está falando de João aqui, né? Disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? E deste, que será? Então Pedro tinha acabado de receber de Jesus uma direção para a vida dele, para a vida do Pedro. Só que no meio daquela conversa toda está João. Então Pedro vira para Jesus e depois de recebido uma direção, uma palavra para ele, diz: tá bom, o senhor está dizendo aí inclusive que eu tenho que glorificar o Senhor até na minha morte, mas e desse aí? O que é que vai ser desse? E apontou para o João. Aí vem a resposta de Jesus no 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Uau, fantástica a resposta de Jesus. Porque nós vivemos hoje, gente, num mundo, isso em todos os ambientes, em todos os lugares, desde a igreja até o seu trabalho, onde as pessoas acabam vinculando o comportamento próprio ao comportamento dos outros. Do tipo: se ninguém faz, eu também não faço. Se ninguém ora, eu também não oro. Ah, se o meu marido, a minha esposa, ela não lê a Bíblia, eu também não leio a Bíblia. Ah, não vai na igreja. Ah, você não quer ir? Eu também não vou. Então, o mundo hoje, claro que existem exceções, mas a maioria das pessoas tem um comportamento dependente, vinculado ao comportamento alheio. Dizem que são guiados pelo Espírito de Deus, mas no fundo acabam sendo guiados e dirigidos pelo que os outros fazem, pela maioria. E aqui tem um exemplo muito lindo de que isso não pode ser assim. Quando Pedro pergunta para Jesus: tá bom, e deste? O que é que vai ser deste? O que o Senhor tem para o João? Jesus é muito claro em responder: olha, o que te importa, Pedro? Os meus planos para o João não são do teu interesse. Eu acabei de tratar contigo o que eu tenho para você. Você tem que se preocupar, Pedro, com o que eu tenho é para você. Segue-me tu, faz você sua parte. Você entendeu o que eu tenho para você? Qual é a direção para a tua vida? Então gasta a sua energia nisso. Não fica gastando energia agora no que eu tenho para o João, para o Joaquim, para o vizinho da direita, da esquerda. Esquece, o que eu tenho com ele, eu trato com ele. Eu estou tratando com você o que eu tenho para você. Fantástico esse texto, e quero orar essa palavra nessa manhã contigo. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã, e ajude-nos a entender quão importante é gastarmos as nossas forças e energias no plano que o Senhor tem para a nossa vida, na nossa carreira, no nosso propósito. Em nome de Jesus. Amém.